Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde, apresentada aqui por Marcelo dos Santos. O nosso jornal aqui inicia hoje, com uma reflexão aqui que nós estamos quase, na segunda quinzena. Entraremos aí, no decorrer aí do final de semana de dezembro, e o que nós assim sempre gravitamos em torno, ou fazem com que gravitemos, as instituições públicas brasileiras, que entram em recesso também. Por exemplo, as câmaras, municipais, estaduais, assembleias estaduais e o Congresso, e Senado entram em recesso, e retornam somente no ano que vem, como também o Judiciário, a partir do dia 19, e retorna somente no dia 7 de janeiro. Recesso, de descanso aí para os funcionários do Judiciário, sendo que os funcionários do Judiciário Fórum, principalmente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, só retornam no início de fevereiro. Tem aí suas férias bastante prolongadas, férias essas cogitadas aí e também contestadas, vamos dizer, porque até mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, enquanto que presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se posicionava contrário a tantas férias, que tem licença prêmio, tem licença para estudar, tem férias, 2 férias, junho e final de ano, e esse recesso, e as férias mesmo, que são preconizadas, todos que trabalham durante 12 meses conquistam o direito de 1 mês de férias, ou 20 dias de férias com 10 remunerados, ou 10 dias de férias com 20 remunerados, porque geralmente as pessoas que saem de férias, quando retornam, não faz justo, porque não trabalhou aquele mês de descanso, e isso sempre envolve aí gastos, que a pessoa teve aí e não tem como cobrir, aquelas coisas todas, economia. Então, conforme eu estava falando para vocês, e parece que nós não estamos no ar totalmente, agora acho que vamos entrar no ar aí na rádio, pelo fato de precisar de microfone. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que hoje está terrível o dia, um dia hoje que não está daqueles melhores, mas nós vamos levando, Voltando aqui para a nossa vida, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por um ministro do Tribunal Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se reuniu, e técnicos analisar as contas do Tribunal Superior Eleitoral de Dilma Rousseff, que arrecadou mais de 300 milhões de reais na última campanha presidencial, e não ficaram contentes, não é que não ficaram contentes assim no estrito senso da palavra, é que 14% não teve aquele lastro, entre o débito e o crédito. Enfim, você tinha lá o dinheiro, mas não tinha o comprovante, ou tinha o gasto e não apareceu o comprovante. Então foi aprovada as contas da Previdente, reeleita Dilma Rousseff, que toma posse dia 18, de janeiro, mas com ressalvas, Essas ressalvas aí, os meios de comunicação não disseram do que ela se trata,
mas podemos subentender que pode ainda tanto o Partido dos Trabalhadores, né, e todos os promotores, né, organizadores e administradores do dinheiro das contas da presidência, da candidata à presidência, ainda fazerem essas comprovações na conta, né, para que elas se fechem em 100%, não é? E essas ressalvas aí talvez abra esse período, né, porque é pouco, né, 14% não é grande coisa aí, também nem dinheiro dá em uma coisa aí de 30 e poucos milhões, né, não chega nem aos 40, se aplicar 14% em cima, chega, né, 3 vezes 4, 12, chega 42 milhões, que precisa ser realmente aí comprovado, né? Mas isso não impede que tenha foi por unanimidade, né? E esse período aí, quiçá, né, vão resolver direitinho esses comprovantes, tudo, né? A questão do fechamento, né? E a presidente enfrenta isso, né, também no Congresso. No Congresso vocês acompanharam, né? 2, 3 semanas atrás, mandaram o projeto-lei para o Congresso, onde mudava, não é, tecnicamente a lei de responsabilidade fiscal do governo federal, para isentar desde 2012, 2013 e agora 2014 a responsabilidade fiscal da presidência, não é, em relação ao custo, não é, da manutenção aí desse plano do governo, que agora recuou, né, em relação ao orçamento do ano, né. O governo já estava carregando aí uma dívida, não é, estourando o seu caixa em 12 bilhões de reais, não é, e agora parece que deu uma enxugada. O novo ministro, né, não posso só atribuir a ele, mas a entrada dele e também o seu primeiro pronunciamento é de austeridade para 2015, onde não se preocupará com o crescimento econômico, mas sim com o corte no gasto público, não é? E com isso evitaria-se o que se cogitou muito, né? Houveram assim muitos rumores de um aumento de impostos na esfera federal, né? Beto Richa Júnior, lá no Paraná, governo reeleito do PSDB, não é? O partido aí do Aécio Neves, que estava pleiteando a presidência, fez essa tarefa indigesta, né? Aumentou ICMS, IPI e outros impostos do estado do Paraná, e isso vai refletir, obviamente, na economia, né? Porque impostos reflete também na inflação, né? Crescimento, tarifas bancárias, em tudo na economia, não é mesmo? Então tá aí, o TSE aprovou por unanimidade, com ressalvas a conta da presidente Dilma Rousseff, que toma posse para o segundo mandato que ela já está, né, exercendo no dia 18 de janeiro. Sempre vale a pena, não é? Apesar da saúde ser pouco, né, e a liberdade pequena, e a educação também, né, ser muito menos ainda, e a liberdade pequena. Lembrando, por que eu estou falando educação menos, né? Aqui em Belo Horizonte já estamos assistindo, veiculado com o dinheiro da arrecadação dos impostos municipais, né, publicidades pagas regiamente aí nos horários nobres, né, sobre o MEI, a escola integral, né, patrocinado pela prefeitura, mas com os nossos impostos, ou seja, patrocinado pela sociedade belo-horizontina, né, pela sociedade mineira economicamente ativa, e também até dos aposentados, né, porque pagam imposto em tudo que eles consomem indiretamente, né, e a prefeitura recebe esse dinheiro do governo federal. E dizendo que Belo Horizonte é a primeira capital do Brasil, aquelas babaquarices todas aí, né,
que não deveria ter anúncio com dinheiro público, que são caríssimos esses anúncios. E na realidade, no dia a dia, as mamães novas, né, que estão aí em fases ainda, às vezes até de consolidações de suas carreiras, que engravidaram, né, tem aí suas crianças, não estão encontrando vagas nas escolas do mês, né? Então, essa publicidade enganosa aí, colocando Belo Horizonte como primeiro município e tal, na realidade, as mães estão voltando, e não são só umas não, né? E outra coisa, não tem também um critério, segundo eu fiquei sabendo, econômico para essas mães conseguirem essas vagas. E o que está se vendo nessas escolas o mês por aí é que muitas pessoas com condição financeira de pagar uma escola particular, não é? Que às vezes já estava custeando, hoje corre, né, a exemplo do SUS, Sistema Único de Saúde, para as UMEIs. E como não tem um estudo prévio econômico, muitas pessoas estão indo nas portas, né, das escolas de UMEI de carro, né, tá virando aqueles colégios particulares, né, que até atrapalham o trânsito, né, muitas vezes aí no horário de 5h30, né, até as 18h30, deixando o trânsito caótico. Então, uma reclamação aí, não tem vagas, né, para crianças aí de 1 ano, 10 meses, né, crianças aí de 5 anos, não tem vagas. A UMEI se caracteriza pelo fato da prefeitura dar desde o uniforme, né, o tênis, a meia, a roupinha, né, a camiseta, o material escolar, a mochila, não é, para as crianças, e ter a escola integral, ou seja, a criança fica um período acho que é 7 horas, né, são 7 horas ou 9 horas estudando, com várias atividades, né, de entretenimento também, dependendo da idade pode até dormir, essas coisas todas, né? Então tá aí nosso alerta, não é, para as autoridades aí da prefeitura, que esse dinheiro aí da publicidade, quem sabe, né, poderia ser aplicado e começar aí uma nova UMEI, né, esse ensino aí que a prefeitura, né, eu esqueci o que quer dizer a sigla, né, vou até tentar aqui pegar para vocês o que quer dizer UMEI, né, eu até sabia, mas é tanta coisa que a gente vai passando aí, acho que é a Unidade Média de Ensino Infantil, né, uma coisa assim, não sei exatamente se eu estou comentando a respeito. E isso, gente, não é fofoca, não é boato, né? Sempre tivemos no ensino público brasileiro essa falta de vagas. Isso é histórico, né? Tanto que na ditadura militar se criou exames de admissão. Mas você saía do primário e para entrar no ginásio, né, como chamava na época, não era ensino médio, você tinha que fazer um exame, né, para saber se você tinha condições de cursar o ginásio. Mas isso nada mais era do que um filtro, porque não tinha vaga para todo mundo, não é? Não tinha vaga para todo mundo, então eles filtravam através desse vestibulinho aí, vamos dizer, né? Para escamotear, né? Mascarar a falta de vaga. E agora nós estamos aí, né? Antes tínhamos aquelas filas enormes que os pais tinham que ir para fila, né? Dormir, comprar vaga para matricular seu filho numa escola um pouco mais próxima de sua residência, né? E hoje temos aí a UMEI, que é um avanço, visto a precariedade, né, que nós temos no nosso ensino e que não estava dando bons resultados, né? E agora falta de vaga e o critério. E não vou também dizer que é boato, gente. Por que eu vou dizer que é boato? Porque eu sei que não é. A nossa Universidade Federal de Minas Gerais,
todos sabem, né? Você vai lá, não sou contra ninguém a ter carro, não sou tão bicho do mato desse jeito, não. Mas se você vai na Universidade Federal de Minas Gerais, que é custeada com os impostos e, portanto, ela é para todos aqueles que teoricamente tenham dificuldade em pagar universidades ou faculdades particulares, né? Mas pelo contrário, você encontra lá pessoas de bom nível aquisitivo, né? Que tem condições de estudar inglês, fazer cursinho e que, portanto, quando disputam as vagas, mesmo com cota de raça, essas babaquices todas, passam, não é? E pegam a sua vaga. E deveriam, né? Deveria ser o critério econômico, não é? Uma análise de renda familiar, não é? Uma análise de currículo, uma análise de condição desse aluno de frequentar o nível superior. E além disso, estou discutindo aqui coisa que a Europa a cada vez, né, a cada ano está superando, né? Temos aí, vocês viram aí no Globo Repórter, já falei isso aí, exaustão, né? Tô até meio bobo de tanto falar isso. Suíça, Suécia, né? Noruega e tal, garantindo o ensino do maternal, que seria aí o MEI, né? Até a universidade, até a pessoa ter o canudo, né? E também saber, né, o que ela está fazendo. Então, bem diferente dos critérios aqui brasileiros, né? Muito contra. E eu citei o SUS porque isso acontece, gente. Tem muitas pessoas ricas que preferem fazer cirurgias pelo SUS, né? Onde elas não pagam nada. Antigamente eles preferiam utilizar a Santa Casa, que confiavam mais, não é? Nesses médicos da Santa Casa, e até mesmo pessoas com plano de saúde, não é? E aí o governo falou, não, isso aí não pode, vamos fazer o seguinte, quando se descobre que a pessoa tem um plano de saúde e usa a rede SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, eles mandam a conta para o plano de saúde, não é? Então, você vê que isso é uma realidade brasileira, tanto pela avareza, vamos dizer assim, não é? A avareza, como também pela não confiança no sistema privado de saúde, que hoje mudou muito, tem hospitais aí de excelência, né? Como aqui em Belo Horizonte tem aí o Veracruz, Mater Dei, vários outros, né? São Paulo aí, Albert Einstein, o Sírio-Libanês e muitos outros pelo Brasil afora aí, que tem administrações excelentes, né? E procurei aqui, mas eu tô aqui, mas o MEI quer dizer, basicamente é uma educação infantil mesmo. Tô procurando aqui ainda para vocês, mas o pessoal parece que não prima por isso, né? Vivem no mundo das siglas, igual as leis, né? Lei número tal, ou quando você vai pegar ônibus, né? Todos nós somos analfabetos, coloca lá um número, não coloca o destino, não coloca para onde vai nem nada, né? O número tá bom aí, serve para o analfabeto, serve para qualquer um, mas você fica lá, o número tal vai para onde, hein? O horário, você vê, outro dia eu passei o MEI quer dizer Unidade Municipal de Educação Infantil, tá? Unidade Municipal de Educação Infantil. Passei uma saia justa, né? Utilizo o ônibus para chegar aqui no Ribeiro de Abreu, aí peguei o último move para a estação São Gabriel, né? Quando cheguei lá, estou lá aguardando o ônibus, aguarda, mas estava com aquele negócio na cabeça. Eu vi um negócio de 11 horas, último ônibus, aonde foi, não sei e tal. Quando foi 1h, perguntei lá para um segurança, né? Cheguei mais ou menos meia-noite e pouquinho, acho que meia-noite e meia já. Falei, que ônibus? Qual o último ônibus aqui do Ribeiro de Abreu? 11h30. 11h30.
e não tem uma placa, é muito mal sinalizado, um dia some o número do ônibus, colocam só o ônibus, é uma bagunça generalizada, gente, uma bagunça organizada, né? E aí me atenderam até com uma certa presteza, olharam lá numa lista que eles levam no bolso, né, lá de cima e tal. Ó, você pega aí um outro aí que eu sugeri, né, onde eu posso descer mais próximo. Aí me indicaram outro ônibus, eu desci e aí tive a companhia de uma senhora, né, já a 1h30 da madruga, né, pra você chegar num lugar assim, sabe como tá o nível de violência. E graças a Deus fui dormir aí às 2 da manhã para acordar às 6, né? Então você vê como que fica a gente depois, né? Meio assim passado, né? Então é muita coisa que falta, né, gente? Agora tô aí, ó, remoendo igual o camelo dromedário aí, a mesma coisa. O governo do Márcio Lacerda fazendo publicidade que Minas Gerais, Belo Horizonte, melhor município de não sei que lá, né, de pesquisa, e a UMEI não tem vaga para crianças de 10 meses, 1 ano, 5, e o critério não é econômico pela necessidade. Tem gente com poder aquisitivo para pagar creche, para pagar maternal, para pagar escola, né, e está utilizando a rede Unidade Municipal de Educação Infantil, que muitas mães, às vezes até mães solteiras, mãe sem condições, né, não tem ajuda do marido, né, e às vezes é a família quem ajuda na sua manutenção, e ela precisa urgentemente dessa vaga para trabalhar e sustentar o seu filho, né, porque ela já fez aí uma grande coisa aí, sendo que é obrigação dela, né, mas trouxe a criança ao mundo, né, não fez esses abortos aí clandestinos, e agora precisa tratar, precisa alimentar, né, porque o salário pago hoje no Brasil aqui mal está dando para comprar a cesta básica para o mês inteiro, que já está R$303, né, uma cesta básica aí, basicamente aí, sem frutas, legumes, né, e a carne, e o queijo, e leite e essas coisas mais, né? É ridículo a gente ter que falar isso daqui, né? Porque o ser humano que vive nas cidades, né, não tira, não produz, né? Tem que comprar, né? E essa mãe aí precisa dessa vaguinha, não encontra, né? Porque uma outra família aí de classe média até alta, né, tem carro, tem casa própria e bons salários, né, vai lá e coloca seu filho na UMEI, né, tem o privilégio, às vezes até porque fez campanha pro prefeito, etc e tal. Falar nisso, né, gente, uma boa notícia, espero que seja verdadeira, né, passei outro dia lá no refeitório popular da rua Ceará e ouvi lá, né, tem operários lá trabalhando, pelo menos vi uma motosserra lá, né, cortando ferro lá dentro. Isso é sinal de que há, né, novamente a retomada da reforma, né, do refeitório popular, que era muito e vai ser ainda, né, útil para aquela população ali que é na área de saúde, né? Vem muitas ambulâncias, gente, e vem acompanhantes, né? Outro dia eu vi, por exemplo, aí a Santa Casa de Misericórdias, né? 325 a Santa Casa de Misericórdias aqui do vários municípios do estado de Minas Gerais, com problemas financeiros, falimentares, fechando as portas, duas já fecharam. E o que acontece, né? Não foi o que aconteceu nas Santas Casas, mas deve estar acontecendo em outros hospitais aí pelo Brasil afora. O pessoal corta a alimentação de acompanhante, né, até a permanência, e uma ou outra refeição, né, até do mesmo doente. E esses acompanhantes aqui em Belo Horizonte se serviam lá do refeitório popular, né, onde eles pagavam o café da manhã 50 centavos, a sopa 50 centavos à noite e a refeição R$2, né? Então com R$5 ainda sobrava troco, gente, né? A pessoa tinha 3 refeições, né,
3 refeições essenciais, né, importantes: o café da manhã, né, o almoço e a janta. E por um descuido aí, porque o governo do Márcio Lacerda aí foi fazer obras da prefeitura, deixou, né, a Sudecap não tinha mão de obra para fazer lá a parte dela, e a engenharia Petrel, não é, fazer a parte que tinha sido contratada. E está quase, não é exagero meu, estou acompanhando, há 2 anos, né, se eu não me engano, exatamente 1 ano e meio que o refeitório da Rua Ceará foi fechado. E com uma coisa simples, deu uma infiltração onde é o lavatório de bandejas e talheres e tal, e começou a infiltrar na laje. Então oferecia realmente um grande risco. E agora precisa ir fazer essa obra de talvez reforma, contenção, né? E ninguém está fazendo esse trabalho aí direito, né? Uma coisa que eu queria dizer aqui, falei, né, no outro programa aí, sobre a CIA. A CIA, você sabe que é um organismo norte-americano de investigação. Só que esses homens eles estão sendo acusados agora, sendo acusados não, né? Já está comprovado que eles torturaram muitas pessoas que estão presas agora em Guantánamo, né? Quando daquele estouro lá das Torres Gêmeas em 2012, né? 11 de setembro. E tudo isso é proibido, né? Internacionalmente. Até mesmo a China entrou no meio falando para os Estados Unidos utilizarem outros caminhos, né, em relação à CIA. A CIA faz de tudo que os bandidos, até mesmo os terroristas fazem, né? Plantam espiões, entram nas casas, hackeiam computadores, contas bancárias, enfim, eles fazem tudo ao contrário, o que não é permitido para obter informações, né? Além disso, sequestram as pessoas e, como estão aí, por último aí, né, torturam quando querem tirar proveito aí, informações privilegiadas, né? Então é inadmissível que tenha um organismo desse. Quando tinha aí a Guerra Fria, né? Até que se pensava, puxa, cada um está se defendendo como pode, né? Mas hoje acabou, né? A União Soviética não existe mais, né? Tem, claro, os seus estados, tudo, seus países, a Rússia e tudo mais, mas e a KGB também não existe mais, que confrontava, né? E a CIA é um organismo que não é como a Polícia Federal, né? O FBI norte-americano, que tem corregedoria, reclamações, é vigiado, tem diretoria, trabalha com alvarás expedido por juízes, né? Tudo dentro de uma lei muito bem estipulada, né, pelo Congresso norte-americano. A CIA não, né? A CIA hoje aí, vocês estão vendo aí para mim, a diferença da CIA, né, enquanto serviço de espionagem e de terrorista, igual eles combatem, né, e bandidos, narcotraficantes, corruptos, né, e tal, é a mesma coisa, tem que mudar nada, né? Os métodos são os mesmos, né? Os meios que não justificam os meios, né? Então, para mim, não tem sombra de dúvida nenhuma que deveria este instituto de espionagem, né? Porque não respeita nem governo, né? Não respeita nem governo, e é coisa terrível mesmo. O direito, né, que a Constituição norte-americana, 4 direitos, né, direito à liberdade de imprensa, a liberdade individual e tal, eles não respeitam absolutamente nada. E isso é um dos crimes mais terríveis que pode
a humanidade sofrer, né, e principalmente o indivíduo, né, ter sua casa invadida, sua conta bancária, seu computador, sua vida privada, enfim, o cara ficar nu, né, perante um organismo que às vezes utilizam essas informações também para alimentar aí bandidos, né, que ninguém sabe se eles não são fiscalizados, né, quem eles vão servir na realidade. Gente, por hoje é só, não é? Vamos aí, deixamos aí para amanhã, né? Amanhã tem mais, dia 12 do 12, né? Amanhã é tudo 12, né? Não, 12 do 12, né? Porque estamos em 2014, 12 do 12, só quando foi o ano 2012. Muito obrigado, saúde e paz, fique aí com o nossa grade de músicas, né?